Mulheres em Debate da TV Assembleia está no ar. Esse programa é uma iniciativa da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres em parceria com o Legislativo Estadual. E hoje nós vamos falar sobre stalking, prática de perseguição que nesse ano de 2021 se tornou crime no Brasil. Sobre o tema, a gente vai conversar online com a juíza de direito Jaqueline Machado e a promotora que atua na Casa da Mulher Brasileira, a Clarissa Torres. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela participação de vocês com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui no programa. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bem, agora nós vamos conferir uma breve reportagem sobre a lei que cria, em âmbito estadual, a Semana de Conscientização, Combate e Prevenção ao Crime de Stalking. Todas as facilidades oferecidas pelas redes sociais, como agilidade na comunicação e interação por meio de textos, vídeos e fotos, podem se tornar um verdadeiro pesadelo se as ferramentas forem utilizadas como porta de entrada para uma perseguição física. É o chamado stalking, crime no Brasil desde abril de 2021. A lei aprovada em âmbito federal altera o Código Penal e prevê pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa para esse tipo de conduta. Em Mato Grosso do Sul, o projeto de lei do deputado Marçal Filho, do PSDB, visa aprofundar ainda mais o tema, criando a Semana de Conscientização, Prevenção e Combate ao Crime de Perseguição. A proposta foi aprovada em segunda votação pelos deputados estaduais. Fez muito bem o Congresso Nacional em tipificar o crime de stalking. Essa perseguição contumaz feita principalmente contra as mulheres precisava constar no nosso ordenamento jurídico. Finalmente isso aconteceu. Agora nós temos, de nossa parte, como legisladores estaduais, criar campanhas de conscientização para que as pessoas saibam que o stalking é um crime de perseguição e precisa ser combatido, e as pessoas têm como se socorrer hoje, porque foi devidamente tipificado. A ideia de discutir o tema em Mato Grosso do Sul é reforçar a lei já aprovada em âmbito federal, como forma de orientar a população sobre o crime de perseguição, conscientizar sobre prevenção e divulgar canais de denúncia. Só para reforçar, o crime de stalking é definido como perseguição reiterada por qualquer meio, como a internet, por exemplo, que ameaça a integridade física e psicológica de alguém, interferindo na liberdade e na privacidade da vítima. Muito bem, essa lei que a gente acabou de observar aí na reportagem já foi sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja, portanto, passa a valer em âmbito estadual. Só que com as nossas convidadas eu quero falar a respeito do stalking, né? A gente começou a observar que esse assunto, que esse tema, ele se tornou mais evidente com as redes sociais, com as pessoas de repente se expondo mais, né, nos meios virtuais. Começar então perguntando para a doutora Jaqueline, né, em âmbito do direito penal, de que forma que a lei vem contribuir, né, com o trabalho de vocês, com o trabalho da justiça? Bom, essa lei foi muito importante, né? Porque o stalking, ele é uma das condutas que ainda não estavam tipificadas e que acontecem diariamente, né? São vários casos desde de que a lei foi promulgada e que a gente tem recebido de stalking, tanto fora de um relacionamento abusivo, fora de uma relação íntima de afeto, como dentro de uma relação íntima de afeto. Então, a gente faz essa diferenciação, né? Existe o stalking, que eventualmente vai perseguir alguma pessoa que não seja das relações de afeto dele, ou nem, às vezes, nem sequer conhecida. E, no nosso caso, a gente atua com o stalking, aquela perseguição que é feita contra uma pessoa que é uma mulher, no caso, né? No nosso caso, aqui que a gente atua na vara de violência doméstica contra a mulher. Então, uma mulher que é vítima de violência por parte de um agressor que faz esse ato de perseguição, que é bem comum nos relacionamentos abusivos. Então, é muito bom que tenha uma lei. Sim, sem dúvida. Agora quero saber até da doutora Clarissa, né, pela atuação aí na Casa da Mulher Brasileira. Doutora,
essa prática de stalking, né? Esse nome, ele veio por conta das redes sociais, mas não é uma prática muito nova, como a própria doutora Jaqueline colocou aqui pra gente, né? Como é que a gente pode definir esse stalking a partir desse modelo, digamos assim, de perseguição virtual? Na verdade, Lívia, o stalking, o crime de perseguição, essa conduta de perseguir a alguém de forma insistente contra a vontade da pessoa, isso sempre existiu, né? Aliás, em outros países, o crime, essa figura já é crime há muitos anos. A exemplo, por exemplo, da Dinamarca, que desde 1933 tem uma lei criminalizando essa conduta. Estados Unidos, desde a década de 90. E o Brasil, um pouco atrasado, mas é importante registrar a importância da lei, da criação da figura criminosa, só previu esse crime esse ano. Bom, o crime de perseguição, que está previsto no artigo 147-A do Código Penal, ele prevê a seguinte conduta: perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica da pessoa, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade da pessoa. Veja que o crime pode ser cometido contra homens e contra mulheres. Mas o nosso objeto de discussão aqui é quando o crime é cometido contra a mulher numa relação, num contexto de violência doméstica ou familiar. Nesse caso, essa pena prevista para o crime, ela é até aumentada. Hoje, numa situação simples, o crime seria uma pena de 6 meses a 2 anos. Enquanto se esse crime for praticado contra a mulher no contexto de violência doméstica ou familiar, essa pena vai ser aumentada da metade. Olha só, né? E muita gente realmente se surpreendendo, né, com essa questão do stalking ser criminalizado no Brasil. E, doutora Jaqueline, na prática, como é que funciona isso? Como é que vocês trabalhavam antes da existência dessa lei? Quais eram as atitudes que configuravam uma perseguição contra uma mulher, por exemplo? Antes da lei, né, muitas vezes essas situações de perseguições, elas eram enquadradas na conduta de menor potencial ofensivo, né, que seria uma contravenção penal de perturbar a tranquilidade. Mas isso não dava uma resposta adequada ao tipo de crime, porque muitas vezes, principalmente quando essa perseguição está dentro de uma relação íntima de afeto, de uma relação abusiva, ela é muito grave, ela pode escalar, né, acabar culminando até no feminicídio. Então, nós não tínhamos ainda no ordenamento jurídico, né, algo que pudesse efetivamente dar conta da gravidade do crime, né? Ele era só autuado como uma contravenção penal. Quando a gente sabia, e muitas vezes isso também poderia ser enquadrado em algumas situações na violência psicológica, né? Nessa violência que é cometida contra a mulher, quando ela deseja, às vezes, o fim do relacionamento, né? Quando ela quer deixar aquele agressor e ele não aceita. Muitas vezes acontece isso, então ele começa a persegui-la, seja pessoalmente, presencialmente ou nas redes sociais, né? Ele começa a cuidar de todos os passos que aquela mulher dá, e isso é uma coisa muito perigosa, né? Porque isso vai chegando a um limite que, além de deixar a mulher numa situação de vulnerabilidade extrema, porque aquele agressor ele tem acesso a tudo da vida dela, também, e de uma sensação de que você não tem a privacidade, isso é muito ruim, isso pode causar problemas psicológicos até, né? Ansiedades, né? Depressões. Além de tudo isso, ainda há o risco desse agressor efetivamente vir a cometer um crime mais grave. Então, nesse sentido, antes era concedida a medida protetiva e agora, com mais razão, né, a medida protetiva também é concedida, e o descumprimento da medida protetiva aí pode ensejar de forma mais enfática até a decretação da prisão preventiva, que antes era difícil por fato de se tratar de um crime de contravenção penal, de um fato que era contravenção penal, não era visto como um crime. Então, às vezes, dificultava um pouco a decretação da preventiva. Agora não mais, né? Existe um crime com uma pena que é uma pena adequada e que pode coibir esse tipo de comportamento. Bom, e na prática, até para a doutora Clarissa complementar,
Existem casos realmente de mulheres que vão denunciar o stalking, essa perseguição por parte, não sei, do companheiro ou de alguém na Casa da Mulher Brasileira, no cotidiano do trabalho de vocês? Sim, Lívia, muitos casos, aliás. Nós temos recebido aqui muitas ocorrências policiais com a tipificação do crime de perseguição, né? E eu aproveito a oportunidade para elencar alguns exemplos do que poderia configurar a perseguição para as pessoas que estão nos assistindo. É muito importante que a mulher perceba que o crime de perseguição ele configura quando há uma insistência por parte desse autor em ter contato com a mulher e há uma recusa dela clara em não querer esse contato. Então, a gente poderia pensar na postura do autor que telefona e permanece em silêncio, liga insistentemente quando a mulher atende, ele desliga o telefone, manda mensagens o tempo todo, manda flores, vai ao local de trabalho, para o carro, ao lado do carro dessa mulher, no sinal, isso acontece bastante, persegue ela no trajeto da casa para o trabalho. Tudo isso a ponto de gerar nessa mulher um transtorno que chega a um ponto dela não querer mais sair de casa. Então, a gente percebe que há, como resultado, essa perda da vontade da mulher de tomar decisões, de simplesmente, às vezes até ela não quer mais trabalhar. E eu chamo a atenção aqui para uma forma de perseguição que está cada vez mais comum, que é a perseguição pela internet, que as pessoas chamam de cyberstalking, né? Que é aquela situação em que o autor ele se utiliza da internet e das dificuldades de se investigar um crime, né, através desse meio, em que o agente, por exemplo, manda mensagens de spam até lotar a caixa de e-mail da mulher, invade rede social, divulga dados pessoais dela, invade aparelhos eletrônicos, faz comentários excessivos nas redes sociais. Então, é possível perceber que é um comportamento reiterado e que, se a mulher não tomar uma providência, isso pode enveredar para uma situação pior, como a doutora Jaqueline comentou antes. Bom, e doutora Jaqueline, então a gente está observando que a violência doméstica não é apenas aquela situação em que o homem ou, né, de repente, um ente, enfim, parte para as vias de fato contra a mulher, né? Tem toda essa questão psicológica envolvendo essa lei criminalizando o stalking. É importante que as mulheres elas entendam que a violência psicológica também é crime, uma vez que ela pode ser cometida aí, via internet, via redes sociais. Sim, é muito importante que a mulher entenda que dentro da Lei Maria da Penha existem 5 tipos de violência, né? Então, a violência física é uma delas, mas nós temos a violência patrimonial, nós temos a violência sexual, nós temos a violência moral e a violência psicológica, que, aliás, é uma grande surpresa, às vezes, para as mulheres se depararem porque é uma violência que mexe, que perturba, que mexe com a autoestima da mulher, né, que humilha ela. Então, e é uma violência que é de difícil percepção pela própria mulher. Como esse relacionamento abusivo ele existe, ele não começou dessa forma, mas ele foi se conduzindo dessa forma, ela começa a achar que aquilo é normal dentro de um relacionamento, e ela não percebe até o ponto em que ela chega no seu limite, e muitas vezes o limite é já um problema de saúde mental, é uma depressão, é uma ansiedade, né? É um pensamento suicida. Então, assim, são várias coisas que a violência psicológica pode desencadear, por isso que é muito importante as mulheres estarem atentas aos primeiros sinais no relacionamento, né? Aquele homem que controla, aquele homem ou mulher com quem ela se relaciona, aquela pessoa que controla, que rebaixa ela na sua autoestima, né? Que faz com que ela se sinta inferior, né? Que às vezes o início do controle começa até como uma desculpa de cuidado, né? Eu não quero que você saia com tais pessoas porque não são boas companhias. Eu não quero que você vá sozinha na casa da tua mãe, por exemplo, porque eu tenho medo. E às vezes essa situação começa assim, mas ela vai, a gente vê, ampliando, né? E
cuidado em termos, né, ele passa a ser um controle, né, um controle aos passos diários dessa mulher. E isso faz parte também de uma violência, dentro disso tem toda a violência psicológica e faz com que a mulher desencadeie problemas de saúde mesmo. Bom, agora uma curiosidade que eu tenho aqui também nessa esfera do stalking, né, das denúncias que podem ser feitas a partir dessa prática, é possível colocar em prática uma medida protetiva em cima de uma prática de stalking, de um perseguidor, por exemplo? Antes de eu responder isso, Lívia, eu vou complementar o que a doutora Jaqueline comentou a respeito da violência psicológica e o quanto ela é difícil de perceber, reforçando que realmente ela é muito mais comum do que a gente imagina, e as pessoas acreditam que é apenas violência quando há agressão física, e isso não é verdade. A gente sabe que acontece muito mais a violência silenciosa e que, às vezes, ela é o que antecede essa violência física. Eu trouxe o resultado de uma pesquisa, a terceira edição da pesquisa Visível e Invisível, que foi lançada pelo Fórum Nacional de Segurança Pública e pelo Datafolha, e ali eu achei que os dados eles batem bem com o que a gente está afirmando aqui, porque lá 6,3% das mulheres entrevistadas disseram que foram agredidas fisicamente, e aí elas enumeram tapas, socos, chutes. Isso equivale a pouco mais de 4 milhões de mulheres. Depois, o número de mulheres que afirmaram que foram agredidas verbalmente com insultos e xingamentos é de 18%. Isso equivale a 13 milhões de mulheres. Quase 6 milhões de mulheres afirmaram que sofreram ameaça de violência física. E os xingamentos, ameaças, humilhações, quando eles causam dano à saúde da mulher, à saúde mental da mulher, eles configuram o crime de violência psicológica. Então, a gente percebe que ela está muito presente nos lares, embora as mulheres confundam essas atitudes com o estresse do trabalho, o consumo de bebida alcoólica, ou simplesmente um ciúmes, um amor exagerado que, às vezes, a pessoa nutre por ela. Eu achei importante ressaltar isso. E com relação às mulheres que são vítimas de violência psicológica, a medida protetiva de urgência, ela vai ser concedida para os casos em que há o contexto da violência doméstica ou familiar. Então, é preciso fazer uma análise se aquela conduta ela se enquadra no artigo 5º e no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Então, nem todas as mulheres receberão a medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. É isso que eu gostaria até do complemento da doutora Jaqueline, porque nós temos agora redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, e essa comunicação, esse cyberstalking sendo praticado, né, de repente pelos agressores de uma maneira remota, mas ameaçadora, pode ser ameaçador. E nesses casos, o que a justiça pede, o que a vítima ela precisa apresentar para que ela possa se proteger de ser uma potencial realmente vítima de agressão que começou, né, num cyberstalking, que começou nas redes sociais? Então, essa vítima ela vai procurar, né, nos procurar dentro da Casa da Mulher Brasileira, procurar a Delegacia da Mulher, fazer o seu boletim de ocorrência, e vão ser requeridas, né, ou pela própria autoridade policial, ou pelo Ministério Público, ou pela Defensoria, pedidos de medidas protetivas, né? Então, dentro disso, ele pode-se determinar que aquele agressor, ele se afaste, ele não perturbe, ele não entre em contato com a vítima por nenhum meio, ele não utilize das redes sociais, ele não entre em contato. Aí, dentro disso, tem busca e apreensão de aparelhos, né? De aparelhos celulares, de computadores, para fazer toda essa prova com relação ao stalking mesmo, e a investigação que a polícia vai fazer e vai nos trazer os pedidos necessários para fazer com que cesse esse tipo de perseguição, tá? Também há a possibilidade da prisão preventiva, né? Caso nada disso dê resultado, esse perseguidor ele pode ser preso para que então cesse a perseguição com relação à vítima. E, doutora Clarice, é muito novo falar ainda de situações envolvendo, por exemplo, práticas como essas, né, que podem se tornar crime via tecnologia, via redes sociais, é muito novo. Como é que vocês têm trabalhado com tudo isso?
é uma novidade, mas como a gente havia falado antes, é algo que sempre aconteceu, né? E que os autores utilizam a internet, as dificuldades de se investigar através da internet para praticar esses crimes. Vou até te interromper, me perdoa, porque fica a sensação, acredito que para quem é público, para quem está escutando, que porque é pela internet, porque via uma mensagem, é que não é algo tão grave. E, na verdade, a gente está observando o que é, né? Tudo que isso pode transformar, né, na vida da vítima, que está sofrendo com essa violência, muitas vezes psicológica, patrimonial, outras formas que não a violência física. Então fica essa impressão que a pessoa está ali na internet e não está fazendo nada, mas na verdade ela está fazendo sim. Ela está, são condutas graves, porque as consequências para a mulher são muito graves, né? Então a gente vê, o que a gente percebe é o grande aborrecimento na vida dela. Realmente há um dano emocional, não é uma coisa simples. Ninguém quer, por exemplo, uma foto sua íntima sendo mostrada para grupos de WhatsApp ou no e-mail de trabalho. Isso gera repercussão para essa mulher, para toda a vida dela, não é algo que você esqueça. E é importante, Lívia, alertar se alguma mulher estiver sendo vítima disso, para preservar os e-mails, as mensagens recebidas, printar essas mensagens, salvar as mensagens, salvar os áudios, tentar de alguma forma coletar essas informações para levar até a autoridade policial quando ela for registrar essa ocorrência. Nós temos muitos casos aqui, vários mesmos, e são situações que realmente provocaram danos emocionais nas mulheres, em algumas até sendo necessário tratamento psicológico. E o que me choca muitas vezes é que isso não acontece apenas com mulheres adultas, né? Acontece com adolescentes, acontece com meninas muito novas, né? Que não viveram, que não têm muita experiência de vida. Não que seja justificável que um nude seja compartilhado, ou uma conversa íntima, né? Fotografias tiradas ali, de repente, no momento íntimo do casal, seja exposto, mas é preciso tomar cuidado. E, doutora Jaqueline, eu gostaria até que a senhora colocasse a respeito das penas, né, nessa nova lei que nós estamos comentando aqui, nessa lei que criminaliza o stalking, estendendo, né, para essa questão da violência doméstica. De que forma esse agressor, né, que pode fazer vários tipos de agressão, a gente está vendo aqui, né, que não é apenas a agressão física, tem outras formas de violência contra a mulher que são criminosas, de que forma que esse agressor ele é punido, né? Ele pode ser preso, como é que funciona tudo isso? Quanto tempo? Então, a pena aqui, o artigo 147A, né, ele fala da pena de 6 meses, como a doutora Clarice já falou, 2 anos e multa, né? E aí, se for contra criança ou idoso, né, há um aumento de pena pela metade, ou se for contra a mulher, por razões de gênero, por razões do sexo feminino, né? Também há aumento de pena se for mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou emprego de arma. Então, nós temos aí, nesse sentido, claro, a pena de 6 meses a 2 anos, em princípio, né, pode não ensejar uma condenação com crime de privação, com pena de privação de liberdade, ou seja, de prisão. Tá? Mas a prisão preventiva, a prisão decretada para que ele cumpra uma medida protetiva, para que ele não persiga mais essa vítima, essa pode ser decretada independente da pena do crime, porque é uma prisão que visa a proteção dessa mulher. Existem mulheres, doutora Clarissa, que deixam de denunciar, que deixam de procurar as autoridades competentes por vergonha, justamente porque sofreram uma grande exposição. Já ficou sabendo de algo desse sentido? Eu acredito que a grande maioria não procure a polícia para registrar a ocorrência, né, por vergonha. Você já sofreu o constrangimento de saber que seu nome, seu vídeo, sua imagem está num alcance inimaginável. Então, elas não querem sofrer mais essa exposição de ter que procurar a polícia. Mas eu penso como a doutora Jaqueline. É preciso procurar a polícia e registrar a ocorrência nesses casos para evitar que isso se propague ainda mais ou que aconteça alguma coisa mais grave. Bom, a gente está se encaminhando aí para o final desse Mulheres em Debate, falando sobre stalking, um assunto bastante atual.
e que está esclarecendo, né, a questão da violência doméstica em mais uma esfera, também na virtual. E eu quero pedir para que as nossas convidadas, começando aí com a doutora Jaqueline, para que vocês deixem, né, uma mensagem para as nossas telespectadoras, né, para toda a população sul-mato-grossense que está acompanhando a programação. Nós temos uma lei, né, no Brasil que começou esse ano justamente para proteger, eu acho que todo cidadão. Nós estamos falando diretamente com o público feminino, e o que, enquanto, né, juíza, doutora Jaqueline, você deixaria aí de recado aí para as mulheres? O que eu posso falar e que eu sempre tenho reiterado é que as mulheres precisam ficar atentas a todos os atos abusivos dentro dos relacionamentos, né? Elas precisam estar atentas a isso. A gente precisa desmistificar aquela coisa do príncipe encantado, né? O príncipe encantado é uma coisa que está aqui na cabeça da gente, no imaginário, né? Então, nós somos seres humanos, mulheres, homens, todos nós temos defeitos, mas quando nós iniciamos um relacionamento, nós não podemos idealizar aquela pessoa que está ali, nós precisamos prestar atenção nos detalhes, porque muitas mulheres idealizam naquele início de relacionamento tudo que esse parceiro faz, mesmo quando isso é um controle dissimulado, né, como uma forma de cuidado, e aí vem aí depois todas essas outras formas de violência no pacote, né? Então é muito importante isso, que as mulheres entendam que antes de qualquer forma de amor, existe o amor próprio. Nós precisamos estar atentos ao nosso amor próprio, nós temos que nos manter-nos distantes de relacionamentos, de pessoas abusivas e que possam causar algum mal à nossa vida. Doutora Clarissa, agora a sua participação aqui para finalizar o Mulheres em Debate de hoje. Eu encerro chamando a atenção da sociedade para o problema da violência doméstica contra a mulher. Isso não é mais algo que você possa discutir apenas na esfera privada da família. Isso precisa ser dito e discutido com todos. Nós devemos meter a colher. Eu vou usar o contrário, aquela briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não, nós devemos meter a colher. Nós devemos buscar ajuda para alguém que esteja precisando. Nós podemos conversar com as mulheres que estejam sofrendo algum tipo de violência, alertá-las, compreendê-las e oferecer apoio, porque eu acredito que para você sair do ciclo da violência, você precisa de apoio. Às vezes uma palavra, uma conversa, mas é muito importante que essa mulher ela entenda que se ela precisar de ajuda, ela vai ter ajuda. E a gente sabe que essa ajuda pode vir do vizinho, essa ajuda pode vir do colega de trabalho, essa ajuda pode vir dos seus familiares. Pense que você não está sozinha. Agradeço a participação da juíza de direito Jaqueline Machado e também da promotora Clarissa Torres. Sejam sempre muito bem-vindas aqui ao Mulheres em Debate. Obrigada pela disponibilidade de vocês para a gente bater um papo sobre um tema tão importante. Obrigada mesmo. Obrigada, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Muito obrigada, da mesma forma agradeço o convite, nós estamos sempre à disposição. Muito bem, o Mulheres em Debate fica por aqui. Nossa programação completa pode ser conferida no canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Compartilhe nosso link com seus amigos e familiares. Também estamos no canal 9 da NET. Mais informações nas mídias sociais da Alemes e da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Até a próxima. Tchau, tchau.